Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui, tendo em vista que o nosso culto de doutrina foi interrompido pela chuva, gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica e uma pequena reflexão sobre esse texto de Mateus capítulo 14, versículo 22, texto que fala de Jesus andando por cima do mar. Versículo 22, capítulo 14 de Mateus, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo de número 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? É interessante esse texto bíblico. Duas coisas importantes me chamam a atenção nele. A primeira é que, pelo que nós conhecemos da vida de Pedro, ele era um pescador. Sendo Pedro um pescador, logicamente, ele sabia nadar. Em uma outra ocasião, quando Jesus apareceu na beira da praia, que viu-os pescando, chamou, Pedro veio ter com Jesus a nado. Então Pedro sabia nadar. Quando Jesus aparece por cima das águas e eles se assombram, a Bíblia diz que eles tiveram medo. De repente o Senhor se pronuncia de lá dizendo: Sou eu, não tem mais. Pedro então toma a palavra e diz: Pois se for o Senhor, então manda ir ter contigo. Então, uma das coisas interessantes do texto é isso, é que todos os discípulos estavam ali e todos eles poderiam ter tido essa experiência extraordinária, maravilhosa que Pedro teve. Estavam diante de Jesus. Se eu estivesse naquele barco, eu não teria deixado Pedro ir sozinho. Eu teria dito: Senhor, eu também quero ir. Eu também quero passar por essa experiência. Eu também quero andar por cima das águas. As águas ali se tornaram concretas e Pedro andou por cima delas. Os outros não tiveram a ousadia, a coragem de passar por uma experiência tão maravilhosa como Pedro. Mas, estando bem próximo de Jesus, a Bíblia diz que Pedro olhou para as ondas, em vez de continuar focado em Jesus, e ia afundando, descendo. Jesus tomou pela mão e disse: Homem de pouca fé, e o levantou. É aqui que eu quero chegar na segunda coisa que me atraiu a atenção nesse texto. É que Pedro era pescador, sabia nadar. Por que Pedro, naquele momento, ao naufragar, ao afundar, por que ele não usa os braços? Ele estava focado no vendaval e nas altas ondas do mar. Eu entendo aqui, tiro para mim uma lição de vida cristã, é que quando nós estamos vivendo uma situação dificílima na vida, seja de que natureza for o problema que estamos enfrentando, na maioria das vezes nós esquecemos as nossas habilidades, esquecemos as armas que temos. Foi o que aconteceu com Pedro. Sabia nadar, porém esqueceu que sabia nadar, porque o seu foco naquele momento era a tempestade, era o vendaval, eram as altas ondas. Talvez você esteja também passando por uma situação semelhante. Talvez você esteja focado mais no problema do que nas suas habilidades. Deus te deu armas poderosas. Você tem uma Bíblia,
você tem a oração, você tem o jejum, várias armas, instrumentos que Deus te deu para ser utilizados, habilidades, utilize-as. Deus quer ver você andando por cima das águas sem nenhum medo. Deus lhe abençoe e tenham todos uma excelente noite.